Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Suculentas e Coisas da Pedra d'Água. Gente, eu estou aqui no meio das minhas rosas do deserto, nos pneus, e já está passando a chuva, então hoje vamos fazer uma revisão nesses pneus, saber como que estão os caldex, o que é que está acontecendo com elas. Geralmente, quando passa a chuva, as rosas do deserto que ficam assim ao tempo, igual as minhas, geralmente elas caem as folhas não que elas ficam doentes, mas elas acabam a reserva de nutrientes do substrato, porque a água lavou todo o substrato delas, né? Mas aqui nos pneus, elas não sentiram tanto quanto as que estão no vaso. Aqui nos pneus, elas estão bem. Tá com verde bem verdinho, tá bonito, soltando botões. Eu ainda não fiz poda nelas e ela já está soltando botão, assim, mesmo sem ser podada, sem ter colocado adubo. Então, elas gostaram muito dos pneus. Olha a grossura que estão esses caldex. E o mato continua crescendo, né? Enquanto está chovendo, não tem jeito. O mato cresce muito rápido mesmo. Olha essa aqui, cheia de mato, mas também já está quase todas elas estão com alguns botõezinhos para sair florzinhas. A grossura desse caldex, gente, elas ficaram muito bem aqui nos pneus. Tá com o substrato bem drenável, então não tive problema nenhum aqui com essas rosas dentro dos pneus. Mas eu vou passar apertando todos os caldex, porque pode acontecer que tenha algum assim que esteja com um podridão embaixo, né? Então a gente vai, aperta os caldex para saber se está tudo bem e assim a gente vai fazendo a revisão de todas elas. Eu quero pedir para você que está chegando agora no nosso canal, que deixe um like aí para ajudar o nosso canal a crescer, porque assim o YouTube vai identificar que outras pessoas também vão gostar do nosso trabalho. E nós estamos rumo a 3.000 inscritos. Então, se você puder, se inscreva aí no canal, dá uma força aí para o nosso canal crescer. Já estamos com mais de 2.500, mas nosso objetivo agora é 3.000 inscritos. Esse pneu eu mostrei o dia que eu plantei essa rosa do deserto aqui, então eu vou deixar para fazer um vídeo especial com ela. E eu vou continuar procurando, porque até agora eu não achei nenhuma que estivesse com podridão. Ó, essa aqui está bem, também essa aqui também está bem. Mas esse pneu aqui, ó, foi o único que eu achei que está muito danificado. Tem 3 rosas plantadas aqui dentro dele. Essa aqui praticamente ela já está perdida, não tem mais conserto. Apodreceu inteira, de cima a baixo. Essa aqui também está com um pouquinho mole o pezinho dela. E assim que a gente identifica se a planta está com problema, ó, ela está com a parte amolecida. Então é sinal que está com problema. Essa daqui é uma arábica gigante. Por cima ela tá bem, viu? Mas como eu balancei e ela tá balançando muito, ela não tá firme, eu vou te retirar ela do substrato para ver o que está acontecendo, porque não é normal a planta ficar balançando assim. É sinal que tem algum problema embaixo, né? Então, só retirando mesmo para a gente ver. Olha aqui, ó. Embaixo tem raiz bem mole mesmo. E é muito estranho, gente, porque tá com o mesmo substrato das outras. Gente, aqui tá a planta, retirei do pneu, realmente ela tá bem doente, viu? E é pena porque é um caldex lindo, maravilhoso. Vou ter que fazer uma decapitação muito grande. E também a outra, estava junto com ela, no mesmo vaso. E eu mostrei para vocês. Olha, essa raiz aqui totalmente condenada. Então eu vou lavar essa planta aqui, para retirar toda essa terra e ver o que dá para fazer por ela. Já lavei essa rosa do deserto, tirei toda a terra. E agora vamos começar a cirurgia, né? Porque aqui isso aqui é um trabalho cirúrgico. Vou ter que ir cortando bem devagarzinho até conseguir retirar toda a parte que está estragada na planta. Gente, por fora da planta, ninguém falaria que essa planta está com tanto problema como ela está. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, porque nenhuma das outras tive problema. Todas estão com caldex durinho, um espetáculo. Olha a situação disso aqui. Alguma coisa aconteceu para ela ficar
danificar a raiz desse jeito. A impressão que dá é que a raiz cozinhou. A gente olha para a planta, ela está perfeita. Só quando você tira ela do substrato que você vê se tem alguma coisa errada ou não. A não ser que ela comece a ficar murcha, né? Aí a gente percebe. Caso contrário, a gente não consegue perceber, não. Essa aqui mesmo eu não percebi. E o interessante é que esse foi o último pneu que eu fiz a revisão. E eu olhei assim e pensei, deve estar com alguma coisinha simples, né? Tirei, ó a situação. Ela praticamente não vai aproveitar muita coisa do Caldex dela não, viu? Vou tirando aqui e ver até onde vai. Gente, quando acontece um caso tão grave desse, a gente tem que tirar tudo sem dó nem piedade. Não pode ficar uma manchinha preta, porque se ficar uma manchinha preta, ela vai continuar a podridão. Então a gente vai retirando até perceber que a planta está totalmente branquinha, como saudável, não tem mancha preta nem nada. Aqui ela está com essa manchinha porque eu peguei na raiz, né? A raiz está um pouco suja de terra, então deu uma manchadinha na parte branca. Mas da parte de podridão, acho que eu consegui tirar tudo. Praticamente tirou o caldex dela quase inteiro, ficou só mesmo a parte de cima. Mas como ela tem um caldex bem grande, eu espero que ela vai recuperar e talvez até dar umas raízes bem bonitas. Das raízes dela mesmo sobrou só uma. Só essa parte de cima mesmo que sobrou essa raiz, que eu achei melhor deixar, porque assim já ajuda um pouco na alimentação dela, né? Mas olha, ficou praticamente o caldex dela inteirinho, saiu. Terminando de cortar, então eu acrescento canela em pó em toda a parte toda a ferida da planta, onde foi retirada a podridão, eu coloquei bastante canela em pó. Tenho mais 3 que eu limpei também, que foi essas 2 que eu tirei dentro do pneu e 2 que eu tirei do vaso, que também estava no tempo, e tem 2 que também teve problema nas raízes. Eu mostrei para vocês o outro vídeo, que eu limpei os vasos, e agora eu deixei essas plantas penduradas aqui na sombra por mais de uma semana. E agora elas já estão bem sequinhas, eu vou colocar elas agora para enraizar. Como essa planta perdeu muito o caldex, eu vou colocar na areia, que elas enraizam bem melhor quando colocamos na areia grossa. Então, isso que eu vou fazer, para ver se eu consigo salvar essa planta, porque ela é uma planta gigante, ela é muito bonita, mesmo que ela vai ficar com o caldex meio deformado, mas eu acho que vale a pena a gente investir nisso, viu? Aqui tem algumas que eu já limpei, né? Limpei aquela que nós tiramos junto com ela, e tem mais uma que eu tirei lá dos vasos, que eu também vou plantar aqui, porque colocar na areia, porque também perdeu quase toda a parte de raiz, elas perderam. Eu vou colocar nesse vasinho aqui, ficou uma raiz que acredito que essa daqui com essa raiz ela vai recuperar bem. Então eu vou colocar essas aqui e vou colocar tudo num vaso só mesmo, porque depois que elas enraizarem, aí eu retiro, divido elas do vaso. Mas como agora elas vão ficar na areia para enraizar, não tem problema que elas vão se enraizar no mesmo vaso. Quando chegar no tempo que elas já estiverem muito grandes para esse vaso, que não tiver mais espaço para o caldex, aí eu troco todas elas. Quando nós não conhecemos a origem da nossa areia, nós precisamos fazer a limpeza dessa areia. E isso eu vou fazer com uma solução. Então eu fiz uma calda com Proverme, que é um remédio de verme que a gente usa mesmo assim para animais domésticos, e a gente coloca na areia porque assim protege a planta do nematóide, que nematóide é um verme e pode vir pela areia. Então tem sempre o cuidado de quando eu uso areia, eu colocar o Proverme. Agora nós voltamos à nossa arábica gigante. Ficou uma raiz até boa aqui embaixo, ó, que também vai ajudar na alimentação dela. E ela está bem cicatrizada, está bem sequinha. Então eu também vou colocar essa aqui na areia. Eu acredito que se eu conseguir fazer com que ela enraize, vai dar uma planta muito bonita. Porque o caldex dela é muito grande, então ainda ficou uma partezinha do caldex. Eu vou colocar essa parte dessa raiz comprida, vou colocar lá no fundo do vaso, porque senão não vai alcançar o substrato na parte que precisa ser enraizada.
Estou aplicando o Proverme nessa areia também, assim a gente tem certeza que não vai ter problema nenhum. Agora essa planta eu vou deixar que ela fique na sombra pelo menos mais uma semana, só depois eu vou colocar para ela tomar o sol, para poder se recuperar um pouco. Então agora é só esperar mesmo a floração delas. Aqui é um canteiro, ó, onde eu coloco aqui só os galhos, que eu coloco para enraizar, que eu não preciso, eu coloco aqui. Porque na hora que eu vou fazer um enxerto, eu já tenho aqui os galhos prontos. Tenho essa variegata aqui também, ó, que é uma suculenta maravilhosa, lindíssima. Eu era louca para conseguir essa suculenta. Aí eu consegui. É muito bonita. E elas estão bem, ó. Estão maravilhosas. Só mesmo aquele canteiro lá de cima, né? Que eu identifiquei a rosa do deserto lá, que estava com podridão. Mas depois eu descobri, minhas amigas, que não era podridão de raiz. Era podridão porque meu esposo colocou muito adubo e ela não aguentou. De vez em quando ele cisma de me ajudar e acontece esses acidentes, sabe? Então foi excesso de adubo que ele colocou ali. E nessa brincadeira eu acabei perdendo uma rosa do deserto e essas outras nem sei se elas vão recuperar, né? De resto, tá tudo bem aqui. As rosas estão limpinhas, nós já limpamos todas elas, retirei todo o mato e agora é só aguardar que venha a floração. Apesar de já ter bastante botõezinho para sair flores, eu ainda não fiz a poda dessas rosas do deserto no pneu, porque ainda está chovendo bastante aqui. Então eu vou esperar a chuva raliar um pouco para depois fazer. Aqui é meu canteiro de palmas que eu tenho aqui. Também plantei um calexóia aqui também que está crescendo bem. Ficou a chuva todinha, mas não deu problema nenhum. E essa daqui é a rosa do deserto mais velha que eu tenho. É uma Dalila, a flor dela é gigante, mas ela é simples. E ela é linda demais. Foi a primeira rosa que eu ganhei. O caldex dela é espetacular. E ela continua aqui crescendo, que está uma beleza. E ela é muito boa de florir. Está sempre carregadinha de flor. Mesmo que ninguém tenha flores ali, ela sempre está florida. Então, meus amores, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês curtam, que compartilhem, também se inscrevam no canal. Deixe um like aí, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Então, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, com a ajuda e a força de Deus.